Banda Gira Povo, todos bem? Vocês perguntaram e o Tatinha vai responder. Bora lá. Fala meu povo, todos bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Em primeira mão, desejo a todos vocês um excelente 2026. E vamos estrear com esse vídeo, essa nova série do nosso canal, esse novo conteúdo, esse novo formato, o Tata Responde, onde lá na rede vizinha eu irei abrir caixinhas de perguntas, dúvidas, curiosidades. As melhores eu irei selecionar e vou responder aqui para vocês nesse formato de vídeo. Eu tenho certeza que eu irei elucidar muitas dúvidas e questionamentos de todos vocês. Bora para a primeira pergunta. Como ingressar no terreiro de vocês? Bom, primeiro de tudo precisamos entender o caminho. E qual que é o caminho? O oráculo. Tudo parte do oráculo, tá? Sendo ele o jogo de búzios ou sendo ele o oráculo de Quimbanda. Então, para vocês que desejam conhecer a casa de Umbanda, a casa de Xangô Yansan, para ser um filho nosso, você precisa marcar uma consulta comigo de Búzios, onde eu irei ver todo o seu caminho, para que a gente alinhe o seu caminho, cuide de você primeiro. Você vai ter um tempo para vir nos conhecer giras, etc e tal, e a afinidade batendo, será um prazer receber você aqui na minha casa. Já na Quimbanda, é a mesma coisa, você vai marcar um oráculo, iremos ver todo o seu caminho, a sua trajetória dentro do culto. Caso saia cuidados, iremos realizar os cuidados, os trabalhos, para depois sim tratarmos sobre iniciação. Mas tudo parte do oráculo, tá bem? Lembrando, gente, na descrição do vídeo vai estar lá todas as informações para consulta, as redes vizinhas, enfim, é só encostar lá. Bora lá para a segunda pergunta. Tata, como o senhor enxerga a Quimbanda daqui 40 anos? Bom, eu espero que a Quimbanda ela não perdure apenas 40 anos, mas vislumbrando numa linha do tempo, eu acho que o culto ele vai estar muito mais fortalecido, com muito mais pessoas responsáveis, muito mais pessoas aguerridas ao culto, né? E obviamente defender essa bandeira e levantar a bandeira da Quimbanda sempre. Mas daqui 40 anos eu acho que muitas águas podem rolar. Acredito eu que estarei vivo praticando a Quimbanda com muito orgulho. Mais uma pergunta. Como você conheceu a Mama Sabrina? Eu conheci a Sabrina na academia. Assim que eu tive um problema muito sério de saúde, eu mudei para Vila Matilde e lá eu conheci primeiro a minha cunhada, a irmã dela. Depois eu conheci a Sabrina, né? E aí estamos juntos aí há bastante tempo. Acredito eu que vamos fazer aí quase 20 anos junto. E é isso. Muitas pessoas acreditam que nós somos um casal fake, muitas pessoas acreditam que nós não somos marido e mulher, somos marido e mulher, temos filhos, temos vida normal, igual a todos vocês. Vamos lá, gente, mais uma pergunta muito interessante aqui, tá? Tata, sobre iniciação. Em relação a quem não faz parte da casa, pode ser iniciado por você? Bom, eu acredito que a sua dúvida é sobre o terreiro de Umbanda, tá? Vamos entender uma coisa. Umbanda é Umbanda, Quimbanda é Quimbanda. Não existe obrigatoriedade nenhuma de você ser meu iniciado e ter que ser meu filho na Umbanda, ou de você ser o meu filho na Umbanda e ter que se iniciar. De maneira nenhuma isso existe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu tenho muitos filhos de Umbanda que não são iniciados, da mesma forma que eu tenho muitos iniciados que não são meus filhos de Umbanda, e assim a vida segue. Mais uma pergunta muito interessante aqui, gente. Tata, como podemos a cada dia ficar mais perto dos nossos ancestrais? O que fazer e como fazer? Bom, vamos lá, vou deixar uma dica para todos vocês, tá? Primeiro, honrar pai e mãe, independente da situação. São os nossos ancestrais vivos na Terra. Então, nós honrarmos nosso pai e nossa mãe, a gente já vai estar
a um passo da felicidade, obviamente. Não existe, não tem como você cultuar, você cuidar, você receber orientação se você não estiver vinculado a uma casa, a uma tradição de quimbanda, né? Então, o que eu sempre vou alertar e sempre vou sugerir para todos vocês? Conheçam o terreiro, conheçam o sacerdote, a sacerdotisa, frequente esse lugar por um período, veja se realmente são essas energias que você quer, se isso casa com você, se a energia da casa ela abraça você, e aí sim adentra a casa. Caso contrário, fique em casa, entenda que você não vai ter cobrança, não vai ter essa loucura espiritual que todo mundo inventam, que é para justamente colocar o cabresto em todos vocês, tá? Corre, porque não é assim que funciona, não. Vamos lá, gente, mais uma pergunta aqui bem bacana também, Tata, sobre Palo Mayombe. O poder estar na ganga ou na mão de quem a sustenta? Vamos lá, gente. Para quem não sabe, eu também sou iniciado em Palo Mayombe e fiz as minhas obrigações de sacerdote como Tatendoque em Cuba, em 2024. Não é algo que eu exerço, o Palo Mayombe, assim como o culto de Ifá, que é a próxima pergunta também, isso é para minha vida, é um cuidado meu particular, né? Então eu já tenho muitas tarefas, muitos afazeres com a quimbanda e com a umbanda. Então Palo Mayombe e culto orixá eu me limito a falar, até porque são cultos pessoais para minha vida. Obviamente que os meus filhos de umbanda, por eu ser iniciado em Ifá, ser iniciado em orixá, ter o conhecimento e o estudo como eu venho sempre buscando, aquilo que me faz bem também fará bem para os meus filhos, isso é passado, mas deixando muito bem claro para eles que umbanda é umbanda, orixá é orixá, e assim a gente segue. Bom, a outra pergunta é, Tata, você também é iniciado em orixá, em Ifá, como foi para você? Bom, eu me inicio primeiro no Ixexê Lagbá em 2020, em abril de 2020, eu me inicio no culto a Xangô. Então, foi assim, maravilhoso, foi uma iniciação que eu busquei para minha vida, era um sonho que eu queria realizar, de ser iniciado em Xangô. Em 2023, eu adentro as tradições de Ifá, onde também eu fiz o meu Itefá, tem um nome de Ifá, chamado Ifá da Milaré, onde também eu fui iniciado para o culto de Egungun e para o culto de Exu, tá? Mas assim como eu falei na resposta anterior, eu me limito muito a falar porque é culto que eu tenho pessoal para mim em particular. Mais uma pergunta muito bacana. Tata, há conflito, riscos espirituais da quimbanda e outras religiões afro-indígenas ou afro, né? Enfim, para o adepto? Bom, vamos lá. Primeiro, essa pessoa é uma pergunta muito bacana. Ela quer saber se existe algum conflito de energia, eu sendo de orixá, de candomblé e também ser iniciado na quimbanda. De forma nenhuma, tá? Então você que é de Ifá, de orixá, umbandista, candomblecista, enganguleiro, juremeiro, vocês podem sim ser iniciados na quimbanda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vai haver em hipótese alguma o confronto energético. Obviamente que tudo aquilo que vocês aprenderam no decorrer do tempo sobre Exu e Pombagira vai mudar um pouco, né? Costumes, tradições, oferendas, enfim, culto, mas nada que vocês não possam aprender e seguir em frente. Vamos lá, gente. Mais uma pergunta bem bacana aqui. Por que não tem linha de malandros na quimbanda? Bom, existe sim a linha de malandros na quimbanda. Dentro do reino da lira, tem o povo de malandro, é onde existe o agrupamento desses espíritos. Lembrando que, gente, primeiro de tudo, tá? Tudo que eu estou falando aqui é o que nós praticamos na nossa casa. Isso não quer dizer que aqui está certo e no vizinho está errado. Não. E também que nós não somos a verdade absoluta. Não é isso, tá? Aqui é o que nós praticamos e é o nosso entendimento. Dentro do nosso entendimento, existe sim, né? Porém, essa linha de malandros, eles sempre vão ser cultuados como Exu, tá?
Mas a linha de malandro dentro da quimbanda, ela existe sim. Mais uma pergunta muito bacana aqui. Tata, na quimbanda é comum usar quartinha com água no assentamento? Qual a finalidade? Bom, vamos lá. Dentro da nossa família, da nossa tradição, nós não utilizamos quartinha, nem com água e nem com pinga, tá? Precisamos entender uma coisa, nós temos já um vínculo, uma pactuação com aquela enganga, com aquele assentamento. Então, obviamente, nós não vemos a necessidade, mas isso é dentro da nossa casa. Uma pergunta aqui muito interessante. Qual a sua opinião sobre o Tata Mário Filho, atualmente o sacerdote, né, com mais anos de quimbanda no Brasil? Bom, vamos lá. Eu não conheço o Tata Mário, né? Na realidade, eu acompanho ele nas redes sociais como Babá Mário. Eu sabia sim que ele tem uma trajetória na quimbanda, só que eu não posso afirmar se ele é o mais velho, né? Hoje o Tata em Caçubirê, ele tem de iniciado na quimbanda exatos 48 anos a 50 anos, né? Salvo engano. Então, se o Babá Mário, ele tiver mais tempo de quimbanda que o meu Tata, obviamente ele vai ser a pessoa que eu já vi com maior tempo iniciado, tá? Eu acredito que o meu sacerdote ele deva ser uma das pessoas mais antigas e mais velhas da quimbanda. Pode existir muitas, tá? Não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado. Apenas respondendo essa pergunta que eu achei interessante. Vamos lá, gente, mais uma pergunta aqui. Tata, qual a diferença da quimbanda Congo para a quimbanda Nagô? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não pratico, eu não frequento outras quimbandas, tá? Eu sou iniciado, eu adentro a quimbanda em 2017 através da tradição Congo-Angola, tá? Em 2020 eu me torno sacerdote nessa família que exercia a quimbanda Congo-Angola. Em 2021 eu me desvinculo dessa família, né? Eu passo a ficar nessa casa de 2017 a 2021. E em 2023, em 2022, eu entro em contato com o meu sacerdote e aí eu começo a me aprofundar mais no que diz respeito Congo. Então hoje a nossa tradição é a tradição Casa de Marabô. Nós praticamos uma quimbanda Congo. Hoje sou filho com muito orgulho da Vila Nova Tranca-Rua, né, do Tata em Caçumbirê, tanto eu quanto a mama. Então hoje em nossa casa, a nossa quimbanda é essa. Vamos lá, gente, mais uma pergunta aqui. Tata, eu posso estudar quimbanda através de cursos, PDFs e livros? Bom, vamos lá. Última pergunta, depois nós vamos vir com bastante série do Tata Responde. A quimbanda ela é um culto que você vai aprender visceralmente e com o seu sacerdote. Obviamente que livros, conteúdos, PDFs, isso pode sim agregar o seu lado intelectual. Só que isso jamais vai substituir a prática. A quimbanda é um culto de prática. Primeiro que nós não entendemos quimbanda como religião, tá? Porque religião tem a sua palavra, sua tradução ali bem esdrúxula, religar, me religar com algo. Não estou me religando com nada. Eu cuido de ancestral que já me acompanha desde o ventre dos meus pais. Então, esse entendimento é o nosso, tá? Então, quando eu vou falar sobre quimbanda, sobre estudo, eu preciso entender que nós fornecemos diversos conteúdos, diversos cursos, que inclusive está aberta as inscrições para o curso Calunga Terra Santa, turma 2. A primeira turma, que foi em 2025, em setembro de 25, tivemos mais de 1.000 alunos inscritos nesse curso muito foda, um curso com mais de 70 videoaulas, onde vocês vão aprender muita coisa sobre Calunga Terra Santa, ou seja, o cemitério. Então, a turma 2 já está aberta. Quer fazer as inscrições? Vai na minha rede vizinha, que lá nos stories tem todas as informações. Então, você pode sim estudar, pode ler, enfim. Só que isso nunca vai substituir a vivência sua dentro do templo de quimbanda e com o seu sacerdote. Eu costumo dizer que para nós sacerdote, a quimbanda ela é muito direta e reta. Por quê? Muitas pessoas nos procuram para iniciar, muitas pessoas se iniciam
e parece aqueles funcionários de empresa no tempo de experiência, né? Nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, essa pessoa ela é frequente, ela é ativa, etc e tal, e depois essa pessoa some, né? Passa 1, 2 anos sem ao menos nem mandar uma mensagem para o sacerdote. Isso também acontece aqui. Então, estar na quimbanda não é apenas estar. Você precisa fazer parte. Você precisa entender o que é a quimbanda ou quimbanda e, obviamente, fazer de tudo para estar próximo do seu sacerdote ou sacerdotisa. Nós somos um templo de quimbanda que nós temos iniciados por todo o Brasil e fora dele. E a grande maioria, 90% dos nossos adeptos, eles estão conosco. Eles se fazem presente. E isso deixa não só eu, mas como a mama muito satisfeito e muito orgulhoso. E é o que eu sempre falo para os meus filhos e para os meus iniciados. Estejam aqui de coração aberto, né? Queiram estar aqui com a gente. Não venham por obrigação. E se um dia a admiração dos meus filhos e dos meus iniciados acabar por nós, que se encerre o ciclo. Vá viver a sua vida e deixe a gente seguir a nossa vida, porque é a maneira como nós entendemos e ensinamos aqui na nossa casa. Gente, estou curtindo demais. Tenho mais caixinha de pergunta aberta na rede vizinha. Eu irei separar mais perguntas top e venho aqui responder para todos vocês. Aproveite, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, seu joinha, comenta e se inscreve em nosso canal. Dá essa moral, que é para que a gente possa continuar levando conteúdo bacana para todos vocês. Banda Jirichu.